Você que vem acompanhando essa novela que virou o caso da revisão da vida toda, deve estar muito confuso com as notícias que estão saindo em todo lugar. Deu até no Jornal Nacional da Rede Globo que o STF derrubou a tese e enterrou de vez a chance que alguns aposentados tinham de aumentar o valor de seus benefícios. Me acompanhe nesse vídeo que nós vamos explicar o que aconteceu de uma maneira simples e esclarecedoras, de forma que pessoas que não são advogados possam entender. Mas como assim? O mesmo STF já não tinha julgado o tema da revisão da vida toda e não estava decidido por 6-5 que os aposentados que ganhavam salários mais altos antes de julho de 94 tinham o direito de escolher a melhor regra? Não tinha um monte de advogados dizendo que isso não poderia ser mudado no julgamento dos embargos e declaração do INSS, que estava para ser julgado agora no dia 21 de junho, e agora estão dizendo que acabou a tese da revisão da vida toda, mesmo sem julgar os embargos? Como que isso aconteceu? Eu faço esses vídeos para explicar as leis para quem não é advogado. Eu tento esclarecer certos assuntos espinhosos das leis brasileiras de uma maneira que todo cidadão possa entender e cobrar os seus direitos. Mas esta manobra do STF, quando julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam de outros assuntos relacionados à Previdência, as ADIs 2110 e 2111, que foram colocadas de surpresa na pauta de julgamento do plenário, pegou todo mundo de calça curta. Eu acredito que nenhum advogado esperava por isso, mas eu vou tentar explicar o que aconteceu. E no final do vídeo vou dar minha opinião. Será que o resultado da vida toda ainda tem jeito? Ou esse assunto está morto e enterrado? Hoje, logo de manhãzinha, quando eu cheguei aqui no escritório, no dia 21 de março, eu consultei a pauta do julgamento do STF e vi aquelas duas ADIs que estavam engavetadas lá no tribunal desde 1999, criando mofo e teia de aranha há mais de 25 anos, sendo colocadas para ser julgadas antes do tema da revisão da vida toda. Então pensei comigo, aí tem coisa. Depois, na parte da tarde, quando começou a sessão de julgamento no plenário, eu percebi logo de cara que os próprios ministros do STF, que pelo menos deveriam defender a Constituição e as leis de uma forma isenta e parcial, estavam armando uma arapuca. Logo no começo do julgamento, vários ministros afirmaram que toda a reforma da Previdência é feita para prejudicar os segurados e aposentados, que para não levarem o sistema da Previdência Social do Brasil à falência, alguém tinha que perder, ou seja, pagar e não levar. Eles disseram isso na maior cara de pau. Aí, quando foi a vez do ministro Zanin se manifestar, eu entendi qual era a jogada. Ele fez uma coisa que no nosso linguajar de advogado se chama abrir divergência, que nada mais é do que discordar com a posição do relator do processo, que é o ministro que analisa mais detalhadamente o assunto em discussão e coloca a sua opinião no plenário para que os outros ministros se manifestem, votando contra ou a favor da tese defendida pelo relator. Então, o ministro Zanin não concordou com a opinião do relator. Veja aí no vídeo o que ele disse. A proposta é a seguinte: a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação literal, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadra no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável. Bom, eu nem preciso alongar aqui dizendo o quanto esse voto do ministro Zanin abriu caminho para que o STF armasse uma cilada contra os aposentados que pedem a revisão da vida toda. Eu acho que isso foi combinado entre eles antes de começar a sessão no plenário.
Era um jogo de cartas marcadas. Como o meu objetivo aqui nesse vídeo é explicar como essa nova posição do STF em relação ao que estava sendo julgado nessas duas ADIs afetou, ou melhor dizendo, vai derrubar a decisão anterior do julgamento do mérito do tema da revisão da vida toda, que foi julgada a favor dos aposentados por 6 votos a 5 lá no final do ano de 2022, eu vou falar direto nas consequências que esse julgamento, que na verdade é de outros processos, vai atingir o tema da revisão da vida toda. Vamos lá. Até ontem existia um entendimento que o segurado que pede a sua aposentadoria tinha o direito a escolher o melhor benefício. E na maioria dos casos, o melhor benefício significava escolher entre uma regra definitiva ou uma das regras de transição. Existem várias regras de transição, todas elas criadas quando aconteceram as reformas da Previdência. Então, o que os ministros fizeram nesse julgamento das ADIs 2110 e 2111 foi simplesmente mudar esse entendimento. Eles decidiram por 7 votos a 4 que a partir de agora o segurado não pode mais optar pela regra que dá a ele o melhor benefício e tem que ser aplicada obrigatoriamente as regras de transição em todos os pedidos de aposentadoria. Não tem mais escolha. E é aí que o bicho pegou. É que a tese da revisão da vida toda está fundamentada justamente no direito do segurado optar pela regra que é melhor para ele, que no caso da revisão da vida toda é a regra definitiva antes da reforma. Então essa decisão nas ADIs, essa nova decisão, vai impedir que a regra definitiva seja aplicada no caso da revisão da vida toda. Vocês entenderam a manobra? Os caras mudaram o entendimento da água para o vinho. Esse julgamento em conjunto dessas duas ADIs, como eu já disse antes, foi colocada na pauta de julgamento no dia 21 de março, na calada da noite, e antes do julgamento dos embargos do INSS, justamente para derrubar a tese do tema 1102, que já havia sido votado no plenário do STF, com ganho de causa para os aposentados por 6 votos a 5 lá em 2022, quando o STF reconheceu o direito dos aposentados a buscar uma opção de cálculo mais vantajosa, que poderia ser uma regra de transição ou o regime implantado após a criação do fator previdenciário. Abrindo um parênteses, o fator previdenciário foi implementado na reforma da Previdência de 99 e foi implementado justamente para impedir que os segurados se aposentassem mais cedo e com um valor maior do benefício. Veio só para prejudicar os segurados. Agora, quando analisaram esta regra de transição, os ministros fixaram que o regime de transição é obrigatório para quem nele se encaixa. Ou seja, a pessoa não pode mais optar pela regra criada após o fator previdenciário, mesmo que esta regra lhe seja mais vantajosa. Esse novo entendimento é o contrário do que previa a tese, o fundamento da revisão da vida toda. Então, foi essa manobra que usaram para derrubar o voto da ministra Rosa Weber, que votou a favor dos aposentados antes de se aposentar, mesmo porque o julgamento anterior da causa principal não poderia ser alterado, não tinha como mudar o mérito da causa. E é por isso que todos os portais de notícia, os programas jornalísticos na TV estão dizendo que o governo ganhou a causa e derrubou a tese da vida toda. Vocês entenderam? Bom, mas vamos pensar aqui no seguinte. Será que a revisão da vida toda está sepultada de vez ou dá para reverter essa situação? Ou seja, será que dá para ressuscitar o tema da revisão da vida toda? Olha, eu sou um apaixonado pelo direito do trabalho e pelo direito previdenciário. Apesar de advogar nesses ramos do direito há vários anos, é minha obrigação como advogado me manter sempre atualizado. E mais ainda, é minha obrigação estudar todas as possibilidades jurídicas que possam servir de base para defender os direitos dos cidadãos, que afinal de contas não estão pedindo esmola ou favores ao governo. De qualquer governo que esteja no poder, quer seja ele de direita, de centro ou de esquerda, para mim não importa a ideologia.
O que é importante é o respeito aos direitos que estão definidos na Constituição desde 1988 e que foram conquistados com muita luta e empenho do povo desse nosso Brasil. Portanto, essas leis que protegem as pessoas não foi dada de graça, foi conquistada. E agora esses direitos não podem ser jogados na lata do lixo por pouco menos de uma dúzia de iluminados. Tá certo que eu ainda não aprofundei os meus estudos nessa questão, mas eu entendo que existe uma possibilidade jurídica e processual que poderia salvar a tese da revisão da vida toda. Vocês lembram que ele abriu uma divergência lá nos embargos do INSS, dizendo que o julgamento que aconteceu há muito tempo lá no Superior Tribunal de Justiça deve ser anulado? Então, seria o caso aqui do feitiço virar contra o feiticeiro. É que lá no julgamento do tema 999, o STJ decidiu que se aplica a regra definitiva prevista no artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.203 de 91, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei 9.876 de 99. Os segurados que ingressaram no regime da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876 de 99 têm o direito de optar por essas regras. Se o STJ julgar novamente esse tema e manter esse entendimento, haveria uma chance de ressuscitar a revisão da vida toda. Isso porque o ministro Zanin está dizendo que esse julgamento do STJ deve ser anulado e votado novamente, porque tem vícios e abriria a possibilidade de anular todo o campeonato e começar os jogos tudo de novo. Mas, como eu disse, para isso acontecer, o STJ tem que manter o entendimento da forma que foi julgado. Não pode mudar, mas eu acho que isso aconteceria só por um milagre. Embora nos meus estudos eu entendo que seria possível recomeçar tudo do zero, nessa manobra do julgamento dessas ADIs ficou claro que os ministros não se contentam em analisar somente o caso considerando as leis e a Constituição. Veja bem o que eles fizeram. Eles desengavetaram 2 processos que estavam lá no STF há 25 anos parados. Você entendeu bem? Não foram 25 dias ou 25 meses. 25 anos, minha gente. E julgaram esses processos agora justamente porque um detalhezinho deles poderia mudar totalmente o rumo da revisão da vida toda. E tem outra. Mesmo que esse caso seja recomeçado do zero lá no STJ, quanto tempo vocês acham que iria demorar para se ter uma nova decisão favorável aos aposentados? E mais, quais são as chances desses novos ministros que foram indicados para o STF mudarem suas opiniões e votarem a favor dos aposentados dessa vez? Eu acho que essas chances são zero, nenhuma. Na prática, embora o recurso da revisão da vida toda não tenha sido julgado na data de ontem, no dia 21 de março, o resultado do julgamento das 2 ADIs provavelmente coloca uma pá de cal no assunto. Pode acontecer agora é que quando retomar o julgamento do recurso da revisão de vida toda, lá nos embargos de declaração, o STF provavelmente vai reconhecer ter havido perda do objeto em razão do que restou decidido ontem, que foi totalmente desfavorável ao segurado. Enfim, embora nos meus estudos eu acho que seria processualmente possível anular tudo, voltar lá na estaca zero no STJ, eu acho que só um milagre mudaria isso. Não vai acontecer. E tem outra coisa. Pense comigo. Se voltar lá para trás na estaca zero, quantos aposentados gozariam do aumento da sua aposentadoria e no recebimento dos atrasados ainda em vida? Nós estamos falando aqui de pessoas idosas, com pouco tempo de vida. Eu, por exemplo, tenho vários casos aqui no escritório que a pessoa já foi para o andar de cima. Morreu sem ver a cor do dinheiro. Eu sinto muito em dizer, mas acho que embora se tenha essa possibilidade de anular tudo nesses processos, eu acho que não vai dar tempo para a grande maioria das pessoas que seriam beneficiadas. Aí, nesse caso, o governo venceria pelo cansaço.
É essa a realidade nua e crua. Mas antes de terminar esse vídeo, eu preciso fazer uma menção às decisões dos 4 ministros que votaram contra a tese vencedora. São eles o ministro Alexandre de Moraes, o ministro André Mendonça, o ministro Edson Fachin e a ministra Carmen Lúcia. E eu destaco a posição do ministro Alexandre de Moraes, que foi um dos que divergiu da tese vencedora e defendeu que era possível conciliar as duas regras. O fator previdenciário, criado em 99, que considera vários critérios para definir os valores das aposentadorias, e a revisão da vida toda, que permite a aposentados usarem toda a sua vida contributiva para calcular o valor do seu benefício, e não apenas os salários após julho de 1994. E teve uma questão que para mim não passou desapercebido. Ao ler o seu voto, o ministro Moraes alertou os colegas que os colegas estavam tentando usar a DI para reverter o resultado do recurso da vida toda. No entanto, Zanin e Barroso disseram que, mesmo no recurso, o caso não estava finalizado. Aqui, como já pontuou o eminente ministro Alexandre de Moraes, me parece que a grande divergência se dá, pelo menos na minha visão também, em relação ao impacto da declaração da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.213 no julgamento do recurso extraordinário 1.276.977, que gerou o tema 1102, ressaltando que esse recurso extraordinário, assim como a tese ali firmada, ainda não transitaram em julgado, ainda estão em aberto com a existência de embargos de declaração pendentes de julgamento e, portanto, a matéria, por conta dos embargos, tem efeito devolutivo. O plenário pode, se entender que houve alguma omissão, contradição ou obscuridade, pode voltar àquela matéria e, eventualmente, até rejulgá-la. O Alexandre de Moraes defendeu a vitória dos aposentados e falou que a regra de transição pretendeu beneficiar o segurado, para que ele não fosse prejudicado em determinados casos. Mas na aplicação da regra de transição, determinados segurados tiveram prejuízo. E o que se coloca é: aqueles que tiveram prejuízo poderiam optar pela regra geral e não a definitiva. Seja mais favorável. Há um argumento do INSS que o impacto financeiro decorrente da aplicação dessa interpretação seria de 3,5 bilhões para o ano de 2020, agora já não mais, então já houve a economia de 3,6 bilhões, 16,4 bilhões para os últimos 5 anos, então 21, 22, 23, então também já houve mais economia, e 26,4 bilhões para o período de 2021 a 2029. Existem 3.045.065 aposentadorias por tempo de contribuição ativas desde 2009, e essa é a previsão do INSS, que em torno de metade, exatamente a metade mais baixa, iria pedir a revisão. Em que pese os argumentos econômicos, aqui parece que é um ferimento gravíssimo ao direito de igualdade, à preservação da segurança jurídica, e o que se pretende é tão somente que se realize a opção. Porque os critérios definidos foram pelo legislador. O legislador estabeleceu. Então, o legislador deve, se ele estabeleceu, o impacto gerado é o impacto do próprio legislador ao estabelecer a regra definitiva. O impacto seria muito maior se o legislador tivesse acertado, porque a regra de transição, o impacto seria maior ainda. O que houve realmente foi um erro na aplicação. Então, presidente, em resumo, aqui no dispositivo, eu julgo improcedente as ações diretas de
inconstitucionalidade, tanto a 2111 e a 2110, 2111, aí acompanhando o relator, ministro Nunes Marques, ele julgou improcedentes também, de modo a declarar a constitucionalidade dos artigos 3º, 5º, 6º, 7º e 9º da Lei 9.876, bem como dos artigos 25, 26, 29 e 67 da Lei 8.213, de 91, na redação que lhes foi conferida pela Lei 9.876, em relação ao artigo 3º, com essa interpretação conforme de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876 e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso essa lhe seja mais favorável. É exatamente o texto aprovado pelo plenário na repercussão geral. Obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes, que, portanto, está, em verdade, acompanhando a posição do ministro Cássio Nunes Marques, correto? Salvo, ele não se manifestou em relação à interpretação conforme do artigo 3º. Simples assim. No meu ponto de vista, seria a tese mais acertada para esse assunto, mas que foi a derrotada, infelizmente. Outra questão aqui é que temos que levar em consideração que o placar da votação foi 7-4, muito difícil de reverter. Finalizando, eu não posso deixar de cumprimentar, de dar os meus parabéns a todos vocês que buscaram a reparação dessa injustiça histórica do regime previdenciário brasileiro e ingressaram com a ação da revisão da vida toda. Muito obrigado por acreditar na nossa capacidade de defender os seus direitos. Hoje, certamente, é um dia de luto para todos nós advogados que trabalhamos com o direito previdenciário. Levamos um golpe traiçoeiro e inesperado. Mas eu tenho certeza que esse dia 21 de março de 2024 será apenas uma pequena mancha na nossa história de lutas contra as injustiças do sistema. Não vamos desistir. Eu espero ter ajudado no esclarecimento desse assunto espinhoso. E se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários.